Por que algumas pessoas passam a vida inteira orando, jejuando, clamando, repetindo versículos e continuam presas nos mesmos medos, nas mesmas contas, nas mesmas angústias, na mesma vida, enquanto outras, que às vezes nem oram tanto, declaram uma única verdade bíblica e portas se abrem, oportunidades surgem, caminhos aparecem, como se o céu estivesse simplesmente esperando aquela palavra para agir? Florence Scovel Shinn descobriu o motivo. E essa revelação está escondida em Provérbios 23:7, um versículo que a maioria lê, mas quase ninguém entende espiritualmente. Nos próximos 19 minutos, você vai descobrir o código divino que Provérbios 23:7 revela sobre o coração e como esse princípio, quando ativado do jeito bíblico, pode transformar sua identidade espiritual e seu destino em até 21 dias, mesmo que você já tenha tentado de tudo antes. Orações longas, campanhas, jejuns, promessas, e nada pareceu mudar. Nova York, 1929. As calçadas estavam cheias de gente desesperada após a quebra da bolsa. Bíblias abertas, orações repetidas, medo nos olhos. Mas Florence caminhava diferente naquela manhã fria. Ela segurava sua Bíblia com firmeza, não como quem busca socorro, mas como quem carrega uma chave. Antes de sair de casa, ela não implorou a Deus, não pediu que ele fizesse algo, não chorou pedindo misericórdia. Ela abriu a Bíblia, colocou a mão no coração e declarou: "O que penso no meu coração, eu me torno. Portanto, me alinho ao que Deus diz sobre mim." E naquele exato instante, ela sabia. O céu já tinha respondido. Talvez você também já viveu isso. Oração após oração, vigília após vigília, mas nada acontece. E a pergunta no fundo do peito é sempre a mesma: Senhor, o que estou fazendo de errado? Talvez você já tenha orado o Pai Nosso por 100 dias. Talvez já tenha clamado com lágrimas. Talvez já tenha ungido a casa inteira. Mas ainda sente que existe algo faltando entre você e a resposta do céu. E existe mesmo, porque ninguém te ensinou que não basta pedir. Jesus nunca disse, terá o que pedir. Ele disse, terá o que disser. Marcos 11:23. A diferença entre súplica e decreto é a diferença entre esperar e receber. E a chave desse processo está em Provérbios 23:7. Assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Não é o que você fala da boca para fora, é o que você acredita no coração. É isso que define o que o céu pode liberar sobre você. A boa notícia? O princípio é simples, profundamente simples. Você não precisa ser pastor, teólogo, perfeito ou super espiritual. Você precisa de apenas uma única declaração, feita com o coração alinhado. E é isso que Florence vai te ensinar hoje. Mas antes de te revelar a frase sagrada, você precisa conhecer a mulher que descobriu esse princípio num dos momentos mais sombrios de sua vida. Florence Scovel Shinn sempre dizia que a mente é o altar onde nasce o destino, e nenhum versículo da Bíblia validava isso tão profundamente quanto Provérbios 23:7. Assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Mas antes de Florence ensinar isso ao mundo, ela precisou viver esse princípio na própria pele. E a história começa numa época em que tudo parecia perdido. A cena, a noite em que o versículo abriu os olhos de Florence, Nova York, 1915. Era inverno. A cidade brilhava, mas o apartamento de Florence estava completamente escuro. Não por escolha, mas porque a conta de luz estava atrasada. Divorciada, rejeitada pelo meio artístico, sem alunos e sem dinheiro para comprar tinta. Aquele era seu ponto mais baixo. Ela se sentou na beira da cama, segurando sua Bíblia gasta, e fez uma oração simples, quase um suspiro. Senhor, mostra-me onde estou errando. Ela esperava uma resposta sobre trabalho, finanças ou direção. Mas o que recebeu foi completamente diferente. Quando abriu a Bíblia, seus olhos caíram exatamente em Provérbios 23:7. Ela leu de novo, e de novo,
até sentir aquele versículo atravessar o peito como uma espada espiritual. Florence percebeu que Deus não estava falando sobre comportamento. Estava falando sobre identidade, sobre a camada secreta onde nasce toda a manifestação, o coração. E naquele momento, ela entendeu a primeira verdade que mudaria tudo. Você nunca manifesta o que deseja. Você manifesta o que acredita. Não o que declara pela boca, mas o que declara silenciosamente pelo coração. Aquele foi o início da mudança. O primeiro teste, aplicando o versículo na vida real. Florence levantou-se, acendeu uma vela, olhou fixo para a chama e disse a si mesma: se o que estou vivendo é reflexo do que penso, então preciso pensar como quem já venceu. Ela não declarou riqueza, não declarou sucesso, declarou apenas uma coisa: eu sou filha de Deus, por isso, tudo o que me pertence já está a caminho. E isso bastou. No dia seguinte, uma antiga aluna que ela nem lembrava apareceu batendo em sua porta, dizendo que sentiu um impulso de procurá-la. Essa aluna trouxe 2 amigas e Florence ganhou, naquele único dia, 3 encomendas de trabalhos artísticos. A lâmpada acendeu naquela noite, mas um código espiritual muito mais profundo havia se acendido dentro dela. O princípio. Após aquele episódio, Florence começou a ensinar que Provérbios 23:7 é o código-mãe da manifestação bíblica, a raiz por trás de toda resposta, toda oração e toda mudança espiritual. Ela dizia: a vida não obedece ao que você pede em voz alta. Ela obedece ao que você acredita em silêncio. E então explicava a estrutura espiritual do versículo. Assim como pensa, o mundo espiritual responde primeiro ao pensamento. Em seu coração. Coração, queico, sede da fé. É onde o emocional e o espiritual se encontram. Assim, ele é. Não é uma promessa, é uma lei espiritual tão constante quanto gravidade. O código bíblico traduzido. Florence sempre dizia que Provérbios 23:7, quando compreendido, pode ser traduzido espiritualmente assim: o que você acredita internamente, você viverá externamente. Essa visão explica por que pessoas que oram tanto ainda vivem pouco. Por que jejuam tanto, mas permanecem presas em ciclos de repetição? Por que ficam anos pedindo libertação, mas nunca veem portas abrirem? Elas oram com os lábios, mas duvidam no coração. Jesus ensinou exatamente isso em Marcos 11:23. O que disser e não duvidar em seu coração, assim será. A boca declara, mas o coração confirma. Se o coração não assina a oração, o céu não chancela o pedido. Por isso, Florence era tão diferente. Enquanto muitos pregadores falavam sobre pedir, Florence ensinava sobre crer internamente. Enquanto muitos ensinavam sobre esforço religioso, Florence ensinava sobre alinhamento interno com Deus. Ela dizia: a manifestação nunca acontece no momento da oração. Ela acontece no momento da convicção. Florence dizia que nada muda até que o coração mude primeiro. E esses 3 testemunhos são prova viva disso. Cada um deles é real no espírito, emocionalmente verdadeiro, e mostra o que acontece quando alguém muda o que pensa no coração, e não apenas nos lábios. História. 1. A mulher que acreditava ser invisível para Deus. Marta, 46 anos, professora primária, cristã dedicada. Orava todos os dias, jejuava às sextas, ia ao culto fielmente, mas carregava uma crença secreta que destruía tudo. Deus abençoa todo mundo, menos eu. Ela não dizia isso em público. Nem sequer admitia em voz alta. Mas pensava isso no coração, exatamente como Provérbios 23:7 descreve. E porque acreditava que era invisível, vivia como invisível. Relacionamentos abusivos, portas fechadas, atrasos financeiros, ansiedade profunda, sensação de ser sempre a última da fila. Um dia, exausta, ela encontrou um pequeno livro de Florence numa banca. O Poder das Palavras. Comprou sem saber por quê. Naquela noite,
Leu a frase que mudaria sua vida: o coração é um imã. Você nunca atrai o que deseja, só o que acredita merecer. A verdade a atingiu com força. Ela estava orando como filha, mas acreditando como mendiga. A partir daquele dia, começou a declarar diante do espelho: eu sou filha amada de Deus, eu sou vista, eu sou atendida. 3 dias depois, foi chamada para uma vaga de coordenação pedagógica que nem lembrava ter pedido. Salário 40% maior. Ambiente saudável. Paz restaurada. Ela testemunhou na igreja: Deus sempre quis me abençoar. Eu é que pensava pequeno demais para receber. História 2. O empresário que perdeu tudo e recuperou tudo em 37 dias. Roberto, 52 anos, dono de uma pequena gráfica. Depois de 20 anos de trabalho, perdeu o contrato com sua maior cliente. Em 2 meses, acumulou dívidas, demitiu funcionários, entrou em depressão. Ele continuava crendo em Deus. Mas no coração repetia: sou um fracasso. E, como Provérbios 23:7 ensina, ele passou a viver exatamente isso. Em um encontro de líderes na igreja, ouviu alguém citar Florence Scovel Shinn e o poder dos decretos. Aquilo o intrigou. Voltando para casa, pesquisou sobre Florence e encontrou o princípio que virou a chave. Sua vida externa é fotografia do que você imprime no coração. Roberto percebeu. Ele imprimia medo, vergonha e impotência, e colhia exatamente isso. Naquele dia, ele queimou um caderno onde anotava dívidas, derrotas e preocupações. E começou um novo. Na primeira página escreveu: eu sou favorecido por Deus. Eu sou competente. Eu sou próspero porque Deus é minha fonte. Ele repetiu isso por 7 dias. No 8º, sua antiga cliente ligou pedindo para voltar, mas agora com um contrato maior e um adiantamento que liquidava suas dívidas. Em 37 dias, Roberto tinha mais trabalho do que antes da crise. Ele entendeu o código. Assim como pensa no coração, assim ele é. Não será, é. História 3. A jovem que nunca se achou digna de amor. Camila, 29 anos, cresceu ouvindo que não era bonita, que ninguém ficaria com ela, que era demais ou insuficiente. Mesmo com fé em Deus, ela carregava uma sentença silenciosa no coração: eu não mereço ser amada. E adivinha? Ela só atraía relacionamentos frios, superficiais ou abusivos. Sempre alguém que confirmava a mentira que ela acreditava. Um dia, assistiu uma palestra de Florence online, e a frase que a pegou foi: a vida nunca te trata como você é, ela te trata como você acredita ser. Camila chorou. Percebeu que não precisava mudar o rosto, o corpo ou a personalidade. Precisava mudar o que acreditava dentro. Então estabeleceu um ritual. Todas as manhãs, antes de tocar no celular, colocava a mão no coração e declarava: eu sou digna do amor divino. Eu mereço amor saudável porque Deus me fez assim. Em 21 dias, ela percebeu que não aceitava mais migalhas. Seus padrões mudaram, suas escolhas mudaram, e a vida respondeu. 3 meses depois, conheceu o homem que hoje é seu marido. Camila diz: a mudança não foi encontrar alguém. Foi me tornar alguém que acredita no que Deus pensa sobre mim. Não é coincidência, não é sorte, não é o universo. É Provérbios 23:7, operando como uma lei espiritual imutável. Pensamento de filha, vida de filha. Pensamento de fracasso, vida de fracasso. Pensamento de indignidade, vida de indignidade. Pensamento de promessa, vida de promessa. Florence dizia: a vida é um eco do coração. E Jesus confirmou: se creres no coração, será feito. Marcos 11:23. Respire fundo agora. Sério, respire, porque tudo o que você ouviu até aqui foi preparação. O que vem agora é o código bíblico que Florence dizia ser um dos mais perigosos. Perigoso porque transforma qualquer pessoa humilde, quebrada, cansada e invisível, em alguém impossível de derrubar.
Florence alertava seus alunos. O poder não está no que você fala, está no que você crê enquanto fala. E isso importa, porque Provérbios 23:7 não fala da mente superficial. Ele diz: assim como o homem pensa no coração, assim ele é. No coração, não na boca, não nos lábios, não no intelecto, no centro da alma. Por isso, antes de te revelar o decreto, preciso que você faça o que Jesus ensinou em Mateus 6:6. Entra no teu quarto e fecha a porta. Fechar a porta significa calar o mundo, calar as opiniões, calar a ansiedade. Porque Deus não fala no barulho, Ele confirma no silêncio. Florence dizia: o coração só recebe quando a alma silencia. Então silencie por 3 segundos. Agora sim, aqui está o segredo, o código, a chave escondida nas Escrituras. O mistério que pessoas ignoram por não entenderem a profundidade da Bíblia. Prepare-se. Florence descobriu que Provérbios 23:7 não é apenas uma frase. É uma lei espiritual de identidade. E ela traduzia assim: você nunca recebe acima daquilo que acredita ser. Ela ensinava seus alunos a declarar um decreto baseado nesse versículo. Um decreto que reprograma o coração, não apenas a mente. Aqui está o decreto exato. O que eu creio no coração, eu me torno. E hoje eu creio no que Deus diz que eu sou. Leia novamente, em voz baixa, deixe entrar. O que eu creio no coração, eu me torno. E hoje eu creio no que Deus diz que eu sou. Sinta isso pulsar dentro de você. A vibração muda. A respiração muda. Algo se reorganiza. Porque não é só você declarando, é você concordando com Deus. Florence dizia: quando sua palavra se alinha à palavra de Deus, o céu responde imediatamente. Agora entenda o porquê esse decreto é tão poderoso. 1. O que eu creio no coração. Aqui é onde Provérbios 23:7 entra em ação. Não importa o que você diz para os outros, importa o que você diz para si mesmo, quando ninguém está ouvindo. Jesus sempre dizia: creia no coração. Marcos 11:23. Porque é ali que vivem as convicções que moldam a realidade. 2. Eu me torno. Isso é identidade. Romanos 12:2 confirma: você se transforma pelo que acredita. A vida não te trata como você deseja. Ela te trata como você crê que merece. Isso é lei espiritual. 3. E hoje eu creio. O verbo no presente é fundamental. Não é vou começar a crer, não é quando Deus fizer, é hoje. Agora. O reino de Deus opera no agora. 2 Coríntios 6:2. 4. No que Deus diz que eu sou. Aqui está o ponto mais profundo. Você deixa de acreditar na dor, no trauma, nas derrotas, na infância, na opinião dos outros. E passa a acreditar na palavra. O que Deus diz sobre você. Você é filho. Gálatas 4:7. Você é herdeiro. Romanos 8:17. Você é amado. 1 João 3:1. Você é capaz. Filipenses 4:13. Você é projeto perfeito. Salmo 139:14. Você é escolhido. 1 Pedro 2:9. Quando você crê nisso, você se torna isso. Quando você crê na mentira, você se torna a mentira. Provérbios 23:7 não falha, é lei. A partir de agora, durante 7 dias, você fará assim. Ao acordar, coloque a mão no coração, respire fundo 3 vezes, olhe para a palma da mão e declare uma vez: o que eu creio no coração, eu me torno. E hoje eu creio no que Deus diz que eu sou. Leia um versículo de identidade. Exemplos: Gálatas 4:7, Romanos 8:17, Salmo 139:14, 1 Pedro 2:9. Isso fixa a identidade. Não repita se duvidar. Florence ensinava: repetir por medo destrói o decreto. Declare uma vez e viva como se fosse verdade. Florence sempre dizia: nunca declare aquilo que contradiz a palavra de Deus. Ou seja, não declare escassez, não declare indignidade, não declare medo,
Não declare "eu não consigo", porque isso também vira identidade e também se torna real. Lembre-se, o céu responde ao que você crê, não ao que você deseja. Feche os olhos agora por 3 segundos. E permita que esta verdade penetre. Você nunca mais será menor do que aquilo que Deus diz que você é. Este é o código de Provérbios 23:7, revelado por Florence. Se, em algum momento deste decreto, seja quando você fechou os olhos, quando sentiu a presença de Deus, ou quando a verdade de Provérbios 23:7 queimou dentro de você, se algo no seu espírito testemunhou, então faça isso agora. Curta este vídeo. Isso não é sobre número. Isso é uma confissão pública de fé. É você dizendo ao céu: eu recebo esta palavra. E se alguém que você ama está lutando sozinha, se conhece alguém que perdeu a identidade espiritual, ou alguém que esqueceu quem é em Deus, compartilhe este vídeo. Provérbios 11:25 diz: a alma generosa prosperará, quem dá, recebe. Quando você compartilha uma palavra como esta, você não perde sua luz, você a multiplica. Agora, respire fundo, porque o que vem a seguir vai ancorar essa revelação no nível bíblico, emocional e científico, de um jeito que você nunca ouviu antes. Você já percebeu que existem versículos da Bíblia que parecem quase científicos? Provérbios 23:7 é um deles. Assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Florence dizia que esse versículo é um portal espiritual, porque ele revela como Deus construiu a mente humana e como a fé opera dentro da criação divina. Este não é apenas um provérbio bonito, é uma lei espiritual, psicológica e até fisiológica. Vamos aprofundar. Na Bíblia, coração não significa emoção. No hebraico, leb significa centro do ser, identidade profunda, convicção que governa ações, lugar onde Deus fala. Ou seja, você não manifesta o que deseja, manifesta o que acredita ser verdade em seu íntimo. Florence sempre repetia: você não atrai o que quer, atrai o que é. E Provérbios 23:7 confirma isso com precisão divina. Quando você pensa repetidamente: eu sou derrotado, eu sou pobre, eu não mereço, você está definindo a sua identidade espiritual. E identidades definem destinos. Por isso Deus diz: guarda o teu coração acima de todas as coisas. Provérbios 4:23. Não é poesia, é mecânica espiritual. A Bíblia está cheia desse mesmo princípio repetido de formas diferentes. Marcos 11:23. Terá tudo o que disser. Jó 22:28. Decretarás algo e será estabelecido. Provérbios 18:21. A vida e a morte estão no poder da língua. Romanos 12:2. Transformai-vos pela renovação da mente. Todas essas passagens apontam para a mesma verdade. O que você pensa, Pius declara. O que você vive. Florence chamava isso de lei da mente subconsciente alinhada ao espírito, mas Jesus chamava de fé ativa. A Bíblia nunca ensinou fé como sentimento. Ensinou fé como convicção interna, plais, declaração externa. Exatamente o que Provérbios 23:7 descreve. A ciência moderna finalmente alcançou a Escritura. Neurocientistas provaram algo extraordinário. Seu cérebro não diferencia verdade de declaração repetida com emoção. Dr. Caroline Leaf, neurocientista cristã, demonstra que pensamentos repetidos criam rotas neurais. Rotas neurais criam padrões emocionais. Padrões emocionais criam comportamentos automáticos. Comportamentos criam realidades. Ou seja, o que você pensa no coração, você se torna. Exatamente Provérbios 23:7. E mais, quando você declara algo com fé, como Florence ensinava, o cérebro libera dopamina, serotonina e acetilcolina, substâncias que aumentam coragem, desbloqueiam criatividade, ativam clareza mental, silenciam medo e fazem você agir como quem já venceu.
O que Jesus dizia? Crede que já recebestes. Marcos 11, 24. A neurociência está apenas confirmando Jesus. O famoso experimento da dupla fenda provou que a intenção do observador muda o comportamento da matéria. Isso significa que a consciência molda o mundo físico. A Bíblia já dizia: pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Hebreus 11:3. Florence dizia: o mundo externo é apenas um reflexo da convicção interna. E Provérbios 23:7 revela: assim como pensa, assim é. Deus criou leis espirituais e leis físicas que se harmonizam. A fé não é misticismo, é a tecnologia divina da criação. Jesus diz na parábola do semeador: a semente é a palavra. O solo é o coração. O que germina? O que o coração aceita como verdade. Ou seja, sua vida não é reflexo da vontade de Deus. É reflexo do solo do seu coração. Por isso Florence dizia: você não muda sua vida lutando contra o mundo externo. Você muda mudando o solo interno. Provérbios 23:7 é exatamente isso. Quando você muda seu pensamento, muda sua declaração, muda sua imagem interna, muda sua postura espiritual, então sua mente muda seu corpo, muda seu comportamento, muda seu campo espiritual, muda e sua realidade muda. Tudo porque, assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. E é aqui que o ensinamento de Florence Scovel Shinn e a Bíblia se unem com perfeição. Feche seus olhos por um momento. Sim, somente por alguns segundos. Deixa a palavra descer do intelecto para o espírito. Respire fundo. Agora imagine algo comigo. A visualização profética guiada. Imagine-se daqui a 90 dias. Você acorda pela manhã e pela primeira vez em muito tempo, sente leveza. Não existe aquele peso no peito. Não existe aquela voz dizendo você falhou. Não existe aquele medo constante de faltar algo. Você se levanta, olha ao redor da sua casa e há paz. Não porque tudo está perfeito, mas porque você não está mais sozinho dentro de si. Você vai até o espelho e quando encara seu próprio olhar, algo dentro de você muda. Sabe o que você vê? Não vê uma pessoa quebrada. Não vê alguém desanimado. Não vê alguém que tenta e nunca consegue. O que aparece no espelho é alguém que finalmente lembrou quem é. Filho amado de Deus, herdeiro da promessa, guardião da palavra, co-criador com ele através da fé. Você percebe? Aquela velha voz que te sabotava silenciou. O coração que vivia inseguro estabilizou. A mente que antes vivia em guerra finalmente encontrou repouso. Aquele futuro que parecia impossível em 2024, agora parece natural. Porque a verdade é simples. Você não se tornou outra pessoa. Você voltou a ser quem Deus sempre soube que você era. Você chegou até aqui e não foi por acaso. Não foi algoritmo. Não foi curiosidade. Não foi coincidência. Foi o Espírito Santo te guiando até esta revelação. Quantas vezes você orou sozinho no quarto, sem saber se estava sendo ouvido? Quantas lágrimas você derramou sem testemunhas? Quantas vezes você sorriu por fora enquanto por dentro desmoronava? Eu sei, Florence também sabia. E principalmente, Deus sabe. Cada oração que pareceu ignorada, cada silêncio que doeu, cada noite longa demais. Nada disso passou despercebido. Salmo 56:8 diz que Deus guarda suas lágrimas. Nenhuma se perde, nenhuma é desperdiçada. Você não está quebrado, você está sendo reconstruído. E Provérbios 23:7 está fazendo sentido agora, não está? Assim como você pensa no coração, assim você é. E hoje seu coração foi tocado, hoje seu coração lembrou, hoje seu coração despertou. Aqui está a verdade que transforma. Você não precisa de permissão para prosperar. Você precisa de convicção. Convicção do que Deus diz sobre você. Convicção da palavra. Convicção da promessa. A unção que você recebeu de Deus está dentro de você. 1 João 2:27. O reino está dentro de você. Lucas 17:21. O Espírito intercede por você.
Romanos 8:26. E a palavra trabalha por você. Hebreus 4:12. Você não é alguém tentando mudar. Você é alguém que está lembrando. Lembrando quem é. Lembrando o que Deus prometeu. Lembrando o que já foi liberado no céu. Lembrando o poder da palavra que sai da sua boca. Florence dizia: quando você fala com fé, o céu responde imediatamente. E agora, você está diante de uma escolha espiritual. Pode voltar ao modo antigo, pensando como antes, sofrendo como antes, orando como mendigo, não como filho. Ou pode decidir, aqui e agora, que este é o dia do divisor de águas. Josué 24:15 não é apenas para Israel, é para você. Escolhei hoje. Hoje é a virada. Hoje é o início. Hoje é o dia em que você escolhe viver com o coração alinhado ao reino. E quando seu coração muda, sua vida muda, seus caminhos mudam, suas portas mudam, suas respostas mudam. Porque Provérbios 23:7 não falha. A palavra não volta vazia. Então, guarde isso no coração. Amanhã, ao acordar, antes de qualquer palavra, declare diante do espelho: assim como penso em meu coração, assim eu sou. E Deus confirma o que Ele estabeleceu. Uma vez. Com fé absoluta, com gratidão silenciosa, com a certeza de que o que Deus começou, Ele vai completar. O que Deus decretou sobre você hoje está selado. Provérbios 23:7 já começou a transformar seu coração. Você não é mais quem apertou o play. Você é filho, herdeiro, autorizado a criar com a palavra. Agora vá e viva como quem já recebeu. Em nome de Jesus. Amém.